Sempre que leio esse texto sagrado, eu fico impressionado com duas situações. A primeira, a proposta de Jesus aos seus apóstolos. Aqueles homens que andavam junto a ele, que estavam sendo treinados e capacitados por ele. E a segunda é a resposta dada por Pedro a Jesus. A história se dá quando Jesus propositadamente faz uma declaração duríssima. Eu estou dizendo propositadamente porque ele falou em metáforas, em comparações, como se fosse em parábola. Ele trouxe uma revelação de forma em que a maioria ou todas as pessoas que ouviram não puderam compreender. E ele estava falando do grande projeto de Deus a enviar seu Filho único nessa terra, com o propósito de morrer na cruz, derramar seu sangue e através deste sacrifício resgatar o homem de uma maldição, da perdição eterna, e dar a esse homem, através de seu sangue vertido na cruz, o único meio, a única forma através da qual esse homem pudesse se achegar a Deus novamente, perdoado de seus pecados, livre da condenação eterna. E novamente é dado a este homem o poder, essa é a expressão bíblica, o poder de ser feito filho e filha de Deus. E ao se referir sobre isso de forma ilustrativa, diante de uma grande multidão de admiradores, presta bem atenção. Estamos falando de gente que estava seguindo ao mestre. Deixaram as sinagogas, deixaram de lado aqueles cultos religiosos cheios de preceitos e conceitos e dogmas e doutrinas, e começaram a ver em Jesus algo diferente. E então passaram a segui-lo por onde quer que ele andasse. Havia mais que palavras, havia demonstrações da presença viva, da presença real de Deus. De maneira que os doentes eram curados, oprimidos pelo diabo, libertos. Gente que não via mais sentido na vida, passando a sorrir e a encontrar razão para viver.
E diante de todo esse povo, Jesus começa a dizer: o meu sangue é verdadeira bebida, minha carne é verdadeira comida. Quem não beber do meu sangue e não comer da minha carne, não terá vida em si mesmo e não terá parte comigo. Agora preste atenção. Você e eu, se ouvirmos um discurso como esse em nossos dias, não causará grandes espantos. Talvez uma falta de compreensão, mas não um escândalo. Mas nós estamos falando do povo judeu, daqueles homens que foram ensinados desde a sua infância acerca das leis dadas a Moisés e da proibição terminante de que eles não poderiam comer a carne com seu sangue. E agora este Nazareno, embora operasse tantos milagres e sinais e prodígios, e se dissesse ser o Filho de Deus, e até os demônios que saíam de suas vítimas gritavam: ele é o Filho de Deus. Agora este Nazareno levanta-se no meio da multidão e diz para todo esse povo que o seu sangue precisa ser tomado por aquelas pessoas. Jesus estava mencionando um novo pacto, uma nova aliança, que não seria apenas com os judeus, os descendentes de Abraão, mas essa nova aliança se estenderia à raça humana. E ele estava fazendo menção de uma celebração, que a Páscoa, que era uma celebração apenas dos judeus, para celebrar a libertação da escravidão do Egito, teria um outro sentido agora, pois ela seria celebrada apenas com o vinho ou o suco de uva, que representaria seu sangue, e o pão, sua carne, em memória do que ele fez por nós. Esta é a nova aliança, a única possibilidade. Ele disse: quem não tomar do meu sangue, não comer da minha carne, não tem parte comigo, não tem parte com o que eu fiz na cruz, e não terá vida em si mesmo. Sabe, isso é uma coisa seríssima e muito importante. Há poder nestes elementos. Ao serem consagrados a Deus como representantes do sangue e da carne de Jesus, símbolos desta nova aliança de Deus com o homem. Isso é tão forte e poderoso que o apóstolo Paulo, ao doutrinar a igreja lá em Corinto, na Grécia, ele disse: cuidado, isso não é brincadeira, isso é sério. Tem gente doente no meio de vocês e tem gente que já morreu, e vocês não sabem nem porquê, mas eu vou dizer agora: há poder
nesses elementos. E aqueles que não são capazes de discernir o corpo não devem tomar, porque se tomarem estarão tomando juízo e condenação. Então, há poder nesses elementos para matar aqueles que de forma indigna se aproximam de coisas tão sagradas e tão importantes, sem discernir o corpo. E o que significa isso? Sabe, Paulo, ele escreveu dizendo assim: eu recebi do próprio Senhor, não foi João ou Pedro que me contou essa história, porque eles estavam naquela mesa em Jerusalém, eu não estava lá, eu ainda não era discípulo, mas o próprio Jesus, ele falou comigo sobre isso. Examine-se o homem a si mesmo. Ninguém vai examinar você. Cada um examine-se a si próprio. E então, tome. Observe que ele não traz à tona a opção de não tomar, mas ele diz: examine-se e tome. Por quê? Porque ele sabe que se você não tomar, você está declarando perante Deus, perante Cristo, perante o Espírito Santo, perante os homens, os anjos do céu, perante o diabo e todos os demônios. Ao não tomar, você está declarando que não tem parte com Cristo e, portanto, não tem vida em si mesmo. É sério. E se tomar indignamente, toma juízo e condenação. É sério. Então, nossa única chance é, ao nos examinarmos e encontrarmos erros, defeitos e pecados, levarmos isso para a cruz e clamarmos pelo sangue dele, porque nesse sangue há poder. E isto é discernir o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é a sua igreja, e discernir o corpo de Cristo é entender o que é ser sua igreja. Por isso o mestre, ele disse: quem não beber do meu sangue não tem parte comigo, não tem vida em si mesmo. Agora, ele não fez questão de explicar nada, e aquilo foi um escândalo. As pessoas não entenderam, porque ele literalmente disse isto, que era para beber o sangue dele, comer a carne dele. Aquela gente ficou desnorteada. E começou a haver um murmúrio geral, e as pessoas disseram: dura essa palavra. Até agora estava tudo bem, enquanto ele estava falando negócio de dar outra face, quem lhe bate não uma, amar o seu próximo como a ti mesmo, a gente ainda suportava essa coisa, mas agora foi demais. O senhor não me leva mal, mas eu vou voltar para minha sinagoga, porque esse discurso foi duro demais, eu não posso ouvir isso. Quem é que é capaz de ouvir essa coisa? E foram embora. Agora, preste atenção. A Bíblia diz que 500 pessoas foram embora. 500. Tem muita igreja que não tem esse número de gente. 500 ofertantes, 500 dizimistas. Não é verdade? 500 pessoas. E Jesus viu aquela gente saindo uma por uma, pegando suas trouxas, pegando as crianças e indo embora, e cada um falando: agora foi demais, dura esse discurso, aí não tem jeito, vamos embora. E Jesus não chamou ninguém. Ele não disse: espera aí, gente, deixa eu explicar, vocês estão nervosos. É evidente que eu não estou falando algo literal. Eu não vou tirar o meu sangue com uma seringa para vocês beberem.
Vocês, na verdade, não sabem nem a razão pela qual no Velho Testamento Deus proibiu vocês de tomar sangue. Vocês não conhecem as revelações, a profundidade de tudo aquilo que Deus falou sobre o sangue, que era aspergido sobre o altar, e a vida está nesse sangue, e o meu sangue derramado. Vocês não sabem de nada. Vou explicar para vocês. Senta todo mundo, eu vou explicar. Não. Ele deixou que fossem embora. Mas pior, vamos colocar essa palavra entre aspas, pior do que isso, ele virou-se para os 12 que estavam ali próximos a ele, com os olhos arregalados, boquiabertos, surpresos. Ele virou para os 12 e perguntou a eles: e vocês? Também querem ir embora? Fique à vontade. Meu Deus. Meu Deus. Pense nisso. Porque ao ouvir isso, me traz a impressão nítida de que Jesus não está fazendo questão, de que Jesus está testando o que está no coração das pessoas ao segui-lo, a firmeza de propósitos, o desejo real de aprender dele, de entender, de abrir sua mente para compreender coisas que estão além do nosso pensamento rasteiro, medíocre. Então Pedro olhou para aqueles seus companheiros. Estavam todos assustados com aquela declaração. E ele disse: mestre, a verdade é que nós também não entendemos coisa alguma. Essa declaração tua, todo judeu sabe que isto é algo inconcebível. Porém, a verdade é que nós sabemos que tu és o Filho de Deus. A verdade é que nós sabemos que não há esperança para nós além de ti. A verdade é que nós sabemos que nós somos burros, somos ignorantes, somos tapados mesmo. Nós não entendemos quase nada. Mas o Senhor tem nos ensinado, quando o Senhor conta aquelas parábolas, aquelas histórias do filho pródigo e todas as outras, nós não entendemos, mas nos assentamos à beira de uma fogueira e o Senhor nos explica e nos ensina e abre o nosso entendimento para compreendermos verdades extraordinárias. Não estamos entendendo, mestre, mas cremos que tu nos explicarás. Ir para onde? Para onde nós iremos? Se somente tu tens palavra de vida eterna. Escute, eu quero meditar com você sobre esta realidade, sobre isso que o apóstolo Pedro está perguntando e afirmando ao mesmo tempo, sobre esse alicerce que está e deve estar debaixo de nossos pés, esta firmeza, isso que nos torna homens inabaláveis. Pode chover canivete, venha o que vier,
Levante a Pombagira, o Exu Caveiro, o Tranca-Rua, o Zé Pilintra, venha ao inferno. Mas você não se move da sua posição, da sua certeza, da sua direção. É como Paulo disse, eu prossigo para o alvo, eu tenho um objetivo na minha vida. Satanás não é capaz. Eu sou um homem que tenho vivido preso, tenho sido apedrejado, eu passei naufrágios, fome, vergonha e perseguições. O diabo não pode me deter. Eu prossigo para um alvo, eu tenho um objetivo. Meus olhos se abriram para uma grande verdade, e isto alicerçou os meus pés de tal maneira que nada nem coisa alguma pode me abalar. Eu prossigo para o alvo, para a soberana vocação, para a coroa da justiça que me está preparada e que me será entregue pelo Senhor da glória naquele grande dia. Veja, o que move pessoas? Eu pergunto a você. Nós estamos falando para uma multidão, e você há de concordar comigo que em nosso meio existem tantas pessoas fragilizadas, que a menor perseguição é suficiente para que ele desabe, desmorone na sua fé. Porque a grande maioria das pessoas, elas não têm esse alicerce. Você lembra daquela parábola em que Jesus disse: eu vos mostrarei a quem é semelhante o homem que ouve a minha palavra e a pratica. Ele é semelhante àquele que cavou a areia e cavou a terra até encontrar a rocha, e quando ele encontrou a rocha, ele ali firmou o alicerce e construiu a sua casa. E veio o vento, e veio a tempestade, e bateu a chuva, e não a pôde abalar. E eu vos mostrarei a quem é semelhante o homem que ouve a minha palavra, mas não a pratica. É semelhante àquele que constrói sua casa sobre a areia. Não tem firmeza, não tem alicerce. O diabo sabe disso. É só uma questão de conveniência. No momento adequado para o diabo, ele vai lançar a primeira tempestade, o primeiro vento, aquela casa vai desabar e será grande a sua ruína. Ixi, quantas pessoas alicerçam a sua fé, a sua religião, o seu cristianismo. Eles alicerçam isso na esperança do que um político possa fazer por eles, do que um deputado, ou um senador, ou quem sabe, presidente da República possa fazer por ele. Eles alicerçam a sua fé em tantas coisas ao seu redor, frágeis, mortais, pecadoras, cheios de erros e que também não têm alicerces. E se desmoronam e não tem firmeza. Sabe, esta é a diferença, o que fez homens no passado entrarem naquele Coliseu em Roma
e terem a oportunidade dadas a eles por César, para que eles negassem a sua fé, para que eles negassem a esse tal Jesus ressuscitado. Se eles negassem, eles seriam poupados, mas se não negassem, eles iriam soltar os leões. Eu lhe digo sem medo de errar. Preste bem atenção nisso. Eu lhe digo sem medo de errar. Se você pegasse aquilo que hoje se chama de Igreja de Jesus e colocasse naquele coliseu, 95% negava. Para safar a sua vida, para vazar dali. Porque 95% daquilo que hoje se chama Igreja de Jesus não tem alicerce, não tem vida real, não tem visão do eterno, não tem um alvo correto, um objetivo que Paulo tinha. O objetivo da maioria deles é se tornarem ricos, é serem bem-sucedidos, é serem abastados e não terem falta de nada, e a visão deles está apenas então somente nas coisas deste mundo. Por isso desabam, se desestruturam, caem, vivem em pecado, estão no bolso de Satanás, são marionetes dos espíritos imundos que tripudiam em suas vidas e fazem o que querem, porque eles não têm estrutura, eles não têm alicerce, por isso dão lugar à carne, por isso são vítimas fáceis, e o diabo os destrói no momento mais oportuno. O que levava esses homens a preferirem morrer, serem apedrejados, perseguidos, humilhados, presos? O que levava Paulo e Silas, naquela prisão horrorosa e fedorenta lá em Roma, naquele subterrâneo, acorrentados no tronco, à meia-noite, começarem a cantar, exaltar e louvar a Deus. A perseguição existe, o capeta é real, ele avança com fúria. Paulo e Silas estavam presos, amarrados num tronco, num lugar fedorento, mas eles louvaram a Deus. Veja isso, escute o que eu estou lhe dizendo, meu irmão. O alicerce que havia debaixo dos pés destes homens era forte, é sólido, não pode ser abalado, pelo contrário. Esse alicerce fez com que o alicerce da prisão começasse a tremer e as cadeias se rompessem, não apenas de seus próprios braços e pernas, mas de todas as pessoas que estavam ao redor deles. Caíram as algemas. Porque o alicerce da prisão não foi capaz de suportar o alicerce que havia debaixo dos pés de Paulo e Silas, que era algo tão forte que aquela cadeia começou a tremer e a sacudir, e houve um grande terremoto naquele lugar, de maneira que as cadeias se romperam, se quebraram as correntes. Que tipo de sentimento, de visão, de propósitos havia no coração daquele homem chamado João Batista?
que mesmo sabendo os problemas que ele enfrentaria, confrontava o rei Herodes. Ele sabia que Herodes tinha medo dele. Ele poderia conseguir favores, gentilezas, riquezas, quem sabe um cargo político. Mas ele confrontava a iniquidade, o pecado daquele homem, sabendo que ele poderia morrer por isso. A diferença entre esses homens e a maioria, entre aspas, dos cristãos, ou que se chamam assim, em nossos dias, a diferença é esse alicerce. Que Pedro estava falando. Pedro estava dizendo: não vamos sair daqui. Essa é a nossa segurança. Só tu tens palavra de vida. O senhor quer que eu saia daqui para quê? Para voltar para o meu barco? Hein? Para continuar a pescar e vender aqueles peixes na feira? E estar preocupado em fazer e em adquirir eletrodomésticos nas lojas de Cafarnaum e pagar os meus carnês e levar a minha vidinha, depois que eu conheci a tua palavra e que meus olhos se abriram para o eterno? Para onde eu vou? Para os braços do diabo? Para os braços da pomba-gira, do Exu Caveira? Nós não estamos entendendo, porque aquilo que o Senhor falou é profundo demais. Mas nós sabemos quem tu és, nós não temos dúvida alguma disso. Nós sabemos que não há esperança para nós em nenhuma religião. Nós não vamos nos enfiar lá naquele meio daqueles fariseus, daquele sinédrio, ou nestas sinagogas. Nós sabemos que não há esperança para nós. Sabemos que a religião não pode nos salvar, que os costumes e preceitos e doutrinas religiosas não podem nos libertar, não podem nos transformar, mas pelo contrário vão nos acorrentar ainda mais. Para onde nós iremos? Onde depositaremos a nossa esperança na política? O senhor quer que eu me candidate a deputado federal, distrital, ao Senado? Hein? Para onde eu irei? Aonde eu vou depositar a minha esperança, a minha fé, a minha vida? Só tu tens palavra de vida eterna. Aconteça o que acontecer, venha o que vier, eu não te deixarei. Eu sei que tu és o Filho de Deus. Às vezes eu não entendo as coisas que sucedem na minha vida. Eu não tenho compreensão, não consigo entender. Mas eu não arredo o pé, porque eu não tenho para onde ir. Eu sei que somente tu tens palavra de vida eterna. E esse é o meu caminho. Esse é o meu alvo. Esse é o meu objetivo de vida. Nada é maior do que isso. E ainda que nesta caminhada, nessa jornada, muitas vezes sucedam coisas que eu não seja capaz de compreender e de entender naquele momento, isso não vai me desestruturar, isso não vai me abalar, isso não vai fazer com que eu perda a minha fé.
Isso não vai fazer com que eu vá tomar cachaça, ou vá para as drogas, ou vá para a prostituição, ou volte para a pesca. Não. Ficarei firme até entender. E vou prosseguir junto contigo. Porque eu sei que só o Senhor tem palavra de vida eterna. Ouça, meu irmão, minha irmã, você que me vê e que me ouve em algum lugar, preste atenção. Eu sei que falo com pessoas que estão desviadas, afastadas, desiludidas, cansadas de verdade. Há muita hipocrisia, muita falsidade em nosso meio. Eu digo a você que eu sei do que eu estou falando. Sei que não é fácil. Sei que dá vontade de vazar muitas vezes. Não faça isso. Não haverá esperança para você. Nessa terra, nesse alicerce sólido, é o lugar que devemos estar. O diabo estará sempre ao nosso derredor, trazendo pessoas que vão nos alvejar com perseguições, com palavras duras, amargas, com julgamentos. O diabo vai tentar nos atrapalhar, nos impedir, lançar pedras. Fique firme. Prossiga para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Escute, vai valer a pena. Você vai ver. Vai valer a pena. Eu não tenho nada mais a temer. Eu não tenho por que não avançar. Com meu Deus tenho a... Bem, amados, olha, nós estamos no último minutinho do nosso programa. Chegamos ao final. A palavra de Deus é uma pequenina semente. Mas ao encontrar uma terra fértil em nosso coração, ela começa a crescer, a germinar e dará muitos frutos. Cuide disso. Deixe que ela cresça, em nome de Jesus.